Em reunião da CPI da pandemia, o senador Eduardo Girão apresentou questão de ordem solicitando que a comissão investigue os objetos dos 2 requerimentos que lhe deram origem e denunciando que os trabalhos estão sendo orientados de forma enviesada, voltada apenas a investigar o governo Bolsonaro. Girão lembrou que o plano de trabalho não foi votado e descartou as suas sugestões, embora seu requerimento tenha sido assinado pela maioria absoluta dos senadores. A questão de ordem do senador Girão foi interrompida pelo presidente da comissão, Omar Aziz, que tentou impedir sua conclusão, alegando que ele estaria usando meia hora dos trabalhos da comissão. Iniciou-se um tumulto com a intervenção do senador Randolfo Rodrigues, que acusou os colegas de estarem tentando impedir o andamento dos trabalhos, e dos senadores Ciro Nogueira e Marcos Rogério, que defenderam que a CPI investigue todos os objetos dos requerimentos que lhe deram origem. Assim está. Já conversei com o senador Renan Calheiros antes de começar a sessão, analisei o plano de trabalho que ainda não foi votado aqui nessa sessão, e eu gostaria de pedir, através dessa questão de ordem, algo que eu considero algo justo, equilibrado, para que essa comissão possa ter mais credibilidade perante a sociedade. Então, infelizmente, o plano de trabalho que eu protocolei aqui talvez não tenha chegado ao conhecimento do senador Renan Calheiros, mas eu repito, já conversei com ele e ele foi acessível ao pedido que eu vou fazer aqui, que é para que a gente tenha uma alternância. Ora, houve alguém relativo ao governo federal, ok, concordo plenamente, o nome que quiser chamar, mas também a gente precisa ouvir órgãos importantes com relação ao outro requerimento. A gente não pode esquecer que são 2 requerimentos que definiram essa CPI, né? O requerimento do senador Randolfo e o meu requerimento, que foi aprovado, subscrito pela maioria dos senadores dessa casa. Então, eu queria ler a questão de ordem aqui, que eu considero que nós vamos ter o apoio aqui dos colegas. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, senhor senador Omar Aziz, apresento questão de ordem com fulcro no artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, com a decisão do excelentíssimo presidente do Senado Federal de apensar os requerimentos números 1371 e 1372/2021, o escopo desta CPI passou a ser a investigação das ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, entre outros ilícitos, valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos, federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública. Sendo assim, extrai-se do teor do requerimento número 1372/21 que o objeto da investigação deve ser também apurar fraudes na aplicação de recursos federais destinados ao combate à Covid-19 por parte de gestores estaduais e municipais. Nesse sentido, destaco a Lei número 1579, de 1952, que dispõe que as CPIs poderão, abre aspas, determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se fizeres mister a sua presença. Entretanto, senhor presidente, a despeito do desejo dos 45 senadores signatários do requerimento número 1372 de 2021, não há, no plano de trabalho até o momento, nada que se assegure a investigação de irregularidades na aplicação dos recursos federais pelos entes estaduais e municipais, conforme preconizado no requerimento que norteou a criação e instalação dessa CPI. Com efeito, destaco que até o final do ano 2020,
A Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro, já havia realizado 61 operações policiais para apurar indícios de irregularidades em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvios de recursos públicos. Essas investigações vão desde a compra de máscaras e aventais até a aquisição de respiradores e contratos de hospitais de campanha para atender os pacientes com Covid-19 em contratos que movimentaram algo próximo a 2 bilhões de reais. Como resultado, governadores e secretários de saúde foram afastados e alguns, inclusive, tiveram por favor, senador, a prisão autorizada pela Justiça. Não, senador, não dá para Vossa Excelência pedir uma questão de ordem e passar meia hora falando sobre a questão de ordem. Não é a primeira vez. Vossa Excelência, seja objetivo na sua questão de ordem. O que eu estou entendendo é que Vossa Excelência acha que nós estamos fazendo uma convocação ou requerimentos cirúrgicos, esquecendo os estados e municípios e só tratando o governo federal. Não vai acontecer isso aqui não, senador. Todos aqueles que estarem sujeitos a gente votar requerimento para convidar, convocar como testemunho coisa parecida, ou pedir de informações, será aprovada por esse plenário. Não é uma coisa minha ou sua. Agora, Vossa Excelência me pega no início da sessão para fazer uma questão de ordem de meia hora e é difícil. Senhor presidente, eu tenho 5 minutos para fazer a questão de ordem. Passou, senador. Eu estou lhe dando mais tempo ainda. Por isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência você concluir. Olha, presidente, para contraditar e para Vossa Excelência resolver. Deixa eu concluir, presidente. Me dê mais 2 minutos de tolerância, por favor. Senhor presidente. Eu só vou pedir aos senhores senadores e senadoras, qualquer questão de ordem, vamos ser bastante sucintos, porque a gente sabe qual é. Se Vossa Excelência está fazendo uma explanação que todos nós temos conhecimento aqui. Ok. Ao seguirmos o plano de trabalho tal como foi apresentado e ainda não votado, incorreremos em um desvirtuamento da relevante prerrogativa parlamentar de fiscalizar a administração pública, limitando indevidamente e mesmo impedindo a apuração das irregularidades que devem ser investigadas pela comissão. Ora, presidente, não cabe à CPI, e em especial ao nobre relator, por consequência lógica, se omitir de investigar tudo aquilo que está sedimentado nos objetivos transcritos em ambos os requerimentos aprovados, em grave afronta ao que consagra o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Senhor presidente, não se coaduna com os preceitos republicanos e com o respeito à tradição desta Casa, a mais antiga de nossas instituições, sobrepujar um legítimo instrumento de investigação parlamentar de forma enviesada, em clara afronta ao papel de controle do Legislativo. Senhor presidente, para concluir, ao enveredar por esse caminho, o nobre relator parece revelar a intenção de resguardar tais gestores, na linha da suspeição já arguída. Ora, trata-se de deliberada e inaceitável tentativa de se insurgir contra o desejo de uma maioria mais que qualificada do Senado Federal. Diante do exposto, senhor presidente, e para não mais me alongar, peço para que Vossa Excelência, em atenção aos ditames regimentais e constitucionais, atenda ao que foi estabelecido pelo presidente do Senado, no sentido que sejam preservados os objetivos dos dois requerimentos. Presidente, assim, só para concluir, por favor, colega, meu irmão Randolph. Você tem todo Assim, o tempo do mundo. seria chamado um convidado convocado relacionado a um requerimento e outro relacionado ao diverso, de forma a permitir que tenhamos o maior número de informações possíveis sobre os fatos a serem investigados dentro do prazo regimental. Tal demanda, ora formulada, encontra embasamento, por analogia, no artigo 94, parágrafo 1º do regimento. Aí eu não vou citar aqui, porque o tempo já foi. Ademais, quero ressaltar que, em que pese termos enviado desde a semana passada ao gabinete do relator nossa sugestão de plano de trabalho, a qual engloba expressamente o conteúdo do meu requerimento, ou seja, a investigação de desvio de recursos públicos federais destinados para estados e municípios, ou seja, o meu plano de trabalho foi completamente ignorado pelo relator. Diante disso, buscando uma justa adequação no formato dessa CPI,
venham suscitar a possibilidade de complementarmos o plano de trabalho apresentado pelo relator e, repito, ainda não votado, somando a esse trechos da minha sugestão, promovendo assim uma equiparidade no tratamento dos requerimentos 1371 e 1372, fato que não se vislumbra até os momentos. Então, eu peço, presidente, para que a gente tenha um equilíbrio nessa CPI, seja algo realmente justo, independente, eu peço ao senhor que possa acolher. Eu já conversei com o senador Renan Calheiros sobre isso, para que a gente possa, de alguma forma, atender e fazer com que sejam alternados os depoimentos, para que venha toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Presidente, contraditório. Senador Randolph e depois senador Marcos Rogério. Pela ordem também, presidente. Senadora Elisiane. Presidente, a questão de ordem é para a gente começar os trabalhos. Presidente, é toda a sessão, homem. Toda a sessão parece que ficam embromando, empurrando com a barriga, atrasando o serviço. Estamos com o depoente aqui esperando. Plano de trabalho está consagrado. Já teve várias comissões parlamentares de inquérito, que em algumas, o plano de trabalho foi apresentado e votado. Sim, sim, sim. E outras que não foram votadas. Eu lhe dou uma lista. E outra coisa é só ler. Ô, Ciro, Marcos, Girão, bora trabalhar, homem. Vamos trabalhar. Eu queria que o senhor me citasse uma CPI que não foi aprovado o plano de trabalho. Calma. O Palácio do Planalto está tranquilo. Eu não gostaria de viver para Palácio do Planalto o dia de hoje, senador, em que o senhor Ciro, contra votar um plano de trabalho. Ô, Ciro, o Palácio do Planalto está tranquilo, não precisa você ficar desesperado no nome deles, não, homem. Estou desesperado está o senhor que parece que encobrir o desvio dos governadores. Não, eu sou oposição ao governador do meu estado. Mas não parece. Eu sou oposição ao governador do meu estado. Eu sei que você está com assessoria direta da doutora Thaís, de lá do Palácio do Planalto. A doutora Thaís deve estar lhe assessorando diretamente, está fazendo seus requerimentos, as suas orientações estão vindo direto de lá, mas tenha calma, porque essa CPI vai investigar, ela vai conduzir o seu trabalho, não adianta. E outra coisa, deixa eu falar o que o presidente Renan já falou, anteriormente o senador Renan já falou. Ô, tropa de choque atrapalhada, homem. Vamos para o Supremo Tribunal Federal para tentar obstruir toda vez. Parece que tem uma coisa pessoal contra o relator. Toda vez tem uma paixão aí pelo relator, homem. Toda vez ficam querendo questionar os trabalhos do relator. Está no plano de trabalho aqui feito, olha aqui. Emprego de recursos federais. Só era ler, homem. Só era se dar o trabalho de ler o plano de trabalho. Está aqui. Então, presidente, a minha questão de ordem é para a gente trabalhar. Já temos depoentes aqui. Vamos começar os depoimentos. Eu gostaria de saber por que o senhor é contra de votar o plano de trabalho. Teve aqui um exercício de maioria. Eu sei que vocês não estão acostumados. Democracia se faz com respeito à minoria, mas respeitando, sobretudo, a vontade da maioria. Senador Randolph. 8 senhoras e senhores, 8 senhores senadores votaram no presidente Omar e na gente para ser vice-presidente. Senador Omar designou o relator. Agora vamos trabalhar. Toda vez ficar obstruindo, toda vez embromando, toda vez atrasando essa CPI. Homem, bora trabalhar, homem. Presidente, pela ordem, eu fiz a questão de ordem aqui, e o senador Randolph fez as considerações dele. Senador Eduardo Girão, com a palavra o senador Marco Rogério. Eu gostaria também de falar, por gentileza. Depois, senador Elisiane. Senhor presidente, apresento a presente questão de ordem também para questionar o plano de trabalho. O plano de trabalho, ao delimitar a extensão do escopo da investigação, acaba por restringir excessivamente a investigação a ser realizada quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados por ações de prevenção e combate à pandemia. Ou seja, o plano de trabalho apresentado pelo relator de forma monocrática, em descumprimento ao requerimento do senador Girão, sem discussão e votação pela comissão, é mais um plano de ataque do que um roteiro de investigação. O plano de trabalho afirma que, aspas, ouvimos os membros do colegiado e procuramos atender a todas as sugestões que chegaram ao nosso conhecimento. Fecha aspas. Contudo, senhor presidente, o plano de trabalho não foi discutido com os integrantes da CPI e sequer votado.
As linhas gerais do plano de trabalho abordam a investigação a ser empreendida em relação às ações realizadas pelo governo federal, ações de enfrentamento à pandemia, com ênfase em vacinas e outras medidas para a contenção do vírus, assistência farmacêutica, com ênfase em insumos para tratamento de enfermos, estruturas de combate à crise, com ênfase na atribuição de responsabilidade e competências, colapso da saúde no estado do Amazonas, ações de prevenção e atenção à saúde indígena e emprego de recursos federais com esvaziamento da atuação desta CPI em relação à investigação quanto ao uso de verbas federais pelos entes federados, o que acaba por permitir que um órgão auxiliar do Legislativo, que é o TCU, tenha atribuição para fiscalizar a utilização das verbas federais pelos entes federados, ao tempo em que veda que a esta CPI, em estrita observância ao despacho do presidente do Senado, venha a perseguir semelhante objetivo. O roteiro de trabalho não detalha a linha de ação da CPI para que seja possível investigar possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, senhor presidente, que utilizaram recursos originários da União Federal. No dia 3/5, senhor presidente, portanto, no dia de ontem, o site da UOL repercute a informação de que, abre aspas, o senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, afirmou hoje que a comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado não tem como objetivo investigar possíveis desvios de dinheiro nos estados no contexto da pandemia da Covid-19. Fecha aspas. Na referida matéria, o relator ainda declarou, abre aspas, acho que essa CPI não é uma CPI para investigar desvios de recursos. Fecha aspas. Ora, a seletividade é muito evidente, mas espero, com todo respeito, que não prevaleça. Os que tanto quiseram CPI neste momento não podem pensar que farão uso dela para projetos pessoais ou de poder, selecionando a quem investigar. Aqui vale a regra. Recebeu recurso federal, a CPI tem que investigar a todos. Doa a quem doer. Por fim, senhor presidente, indago a Vossa Excelência. O plano de trabalho vincula os requerimentos dos membros desta CPI? É a presente questão de ordem. Agradeço Vossa Excelência por me ouvir.